a abertura da economia para a entrada de empresas transnacionais, como no setor das telecomunicações e informáticas. Basta observar o caso brasileiro das duas últimas décadas. Mas a principal mudança na fase neoliberal do capitalismo tem como ponto forte os avanços na tecnologia de informação e comunicação. Isso vai impactar sensivelmente na gestão corporativa, em empresas e instituições públicas. Essa mudança, que está muito associada ao avanço tecnológico, ela diz respeito à passagem de um paradigma de gestão e de produção bastante rígido, fordista, para um paradigma de gestão e produção flexível, o que alguns autores vão chamar de capitalismo cognitivo. Mas isso é um assunto, é uma outra aula. Espero que vocês tenham gostado. Até lá, boa sorte. Observe aí que eu parei exatamente, eu contextualizei as mudanças do capitalismo e parei exatamente no momento que a gente começa a ingressar nesse novo modelo econômico-social que a gente está chamando aqui de sociedade da informação, sociedade em rede, capitalismo cognitivo, como vocês queiram. De fato, o que a gente tem é a passagem de um tipo de produção mais rígida, mais de modelo fordista, administração do tempo, tudo baseado nessa coisa mais inflexível, para um modelo de produção que agora é muito mais flexível, um modelo de produção que trabalha com a gestão da informação, que incorpora aos processos produtivos essa gestão da informação, que faz da informação não apenas um elemento da gestão, mas o próprio produto. A informação ela é um só tempo, um produto que você oferece ao mercado, mas ela é também um elemento que promove a gestão da empresa, da organização. Então é a passagem, segundo o Manuel Castells, do industrialismo para o informacionalismo. No Brasil essas mudanças ocorreram no governo Collor de Mello e sobretudo no governo Fernando Henrique Cardoso até eu diria, o primeiro governo do presidente Lula. Depois houve uma pequena mudança de curso, né, mas ainda assim eu acho que a política econômica do governo ela é neoliberal na sua essência. Na época do Fernando Henrique Cardoso, lá na época do Collor, né, o fim, por exemplo, das restrições à importação de eletrônicos e equipamentos de informática, que tinha sido essa resistência tinha sido implantada sob o pretexto de preservar a indústria nacional. Isso foi um avanço significativo. Ao invés da nossa indústria se revitalizar, sob a proteção da importação de equipamentos de outros países, a indústria brasileira de informática estava no fundo do poço. E realmente foi um acerto no governo Collor de Mello, lá nos idos de final de 90, final de 80, início de 90, isso foi um acerto. A indústria se revitalizou e ingressou no mercado global. Então eu queria que vocês utilizassem esse vídeo para contextualizar essas mudanças e apresentarem para os alunos esses antecedentes históricos da formação desse novo modelo econômico-social no qual nós ingressamos. Tem um outro vídeo, Lênin, que eu acho que serve também para esse segundo momento, só um minutinho, que é falando mais sobre o cyberespaço. E aí eu queria que vocês entendessem o cyberespaço como esse espaço transacional e transnacional de troca, de relacionamento via equipamentos de informática. Então, na verdade, hoje a gente tem uma rede de computadores interconectados, essa rede que é transnacional, porque ela suplanta fronteiras nacionais, é também transacional, porque são feitas transações e negociações ali dentro, não apenas transações em nível comercial, mas transações de identidade, de sociabilidade, de subjetividade. Quer dizer, é todo um aparato cultural que ali se desenvolve e que permite a cada um de nós construir formas de relacionamento ali dentro. Então esse espaço virtual dos equipamentos de informática conectados que permite a cada um de nós ingressar nesse ambiente, postar mensagens, se relacionar com outras pessoas, criar grupos de relacionamento, isso tudo é o que a gente compreende por cyberespaço. Então tem outro vídeo aí, que é bem legalzinho também, um vídeo simples, que acho que vocês podem apresentar para os alunos
para mostrar o que é o cyberespaço. Dá para clicar aí? Esse. Isso. Século XX, um divisor de águas quando o assunto é a difusão das TICs, tecnologia de informação e comunicação. Vejam que esse vídeo continua o anterior. Onde eu parei, ele segue. Alemão, pioneiro em sua profissão, inventou a prensa de tipos móveis. Nesse momento, se iniciava a revolução da imprensa. Esse belo senhor causou uma mudança profunda no modo como a informação passou a ser produzida e disseminada. Você, rádio espectador, com as suas dezenas de livros em casa, é um dos resultados dessa disseminação do conhecimento em massa e a menor custo. De lá para cá, a coisa se intensificou. Nunca a informação circulou de forma tão intensa e rápida. Vieram os jornais, rádio, televisão, computadores e com eles a internet. Um turbilhão de novos textos, vídeos e músicas que provavelmente você estava compartilhando alguns minutos atrás. Localizar essas informações relevantes em um caos informacional como esse não tem se mostrado uma tarefa fácil. A internet falha de vez em quando. Mas acho que roda. Quatro smartphones cada em cima da época mesa. você não ter uma sociedade também com a preocupação de produzir e tocar informação. Com um tipo de revolução tecnológica, evidentemente, nós passamos com certa velocidade, tendo acesso e produzindo um determinado tipo de informação. Então, essa chamada sociedade da informação, que alguns teóricos definem hoje, seria, como diz o Lohan, essa possibilidade que teria a humanidade de ter acesso ao que foi produzido. Essa era da informação, ela é maravilhosa. Por quê? Porque ela tirou o tapete, ou o chão simbólico que nós tínhamos, né? Hoje, o jornal não é mais a fonte única, segura de informação. A academia não é o único lugar seguro e firme, né, de produção do conhecimento. O conhecimento está na rede. A rede é essa grande plataforma. Então, o que nós temos que considerar, primeiro, considerar essa possibilidade. Segundo, assegurar as pessoas que queiram, e todas as pessoas que queiram, ter forma de intervenção e de atuação nessa plataforma. Essas pessoas, nós podemos caracterizar, então, em dois grupos. Os que fizeram a transição, os que nasceram em ambiente de tecnologia analógica, e os natos digitais, que também são conhecidos como geração Y, geração millennial, são os sujeitos que já nascem envolvidos por esses meios tecnológicos, por esses painéis visuais, por condições que totalizam mesmo o acesso à digitalização, mesmo o acesso à produção tecnológica digital. Uma convergência midiática e a popularização dos smartphones houve um aumento do compartilhamento e produção de conteúdo. De acordo com uma revista Exame, o Brasil é o quarto país do mundo em número de smartphones. O país possui cerca de 70 milhões de aparelhos e possui o oitavo maior crescimento do número de internautas entre 2008 e 2012. Ao todo, foram 27 milhões de novos usuários no período. Em 2013, o país reunia 88 milhões de usuários da rede, o que representa cerca de 45% da população.
diretamente relacionado a partir do momento que o capital ele se apropria desses meios tecnológicos e vê na domesticalização desses meios, né, no acesso, na popularização desses meios, uma forma de se promover, uma forma de fato de atingir a sua máxima, né, que é gerar dinheiro, enfim, gerar movimentos financeiros. Né. Essas tecnologias, elas são programadas, correto? Então, se elas são pensadas por grupos, enfim, de capitais, grupos X, né? E quando elas produzem essas tecnologias, elas escondem algoritmos, elas escondem códigos que fazem com que quem compre aquelas tecnologias tenha a sensação de autonomia. Eu acho que aí está o grande fosso entre a intenção e o gesto. Você supostamente está democratizando, mas não está, porque o fluxo da informação, a maior parte da informação que circula, não tem muita importância. Eu acho que o grande nó hoje é a gente democratizar tudo isso, democratizar também a possibilidade de intervenção, porque a revolução tecnológica nos ajudou muito, porque você não precisa saber ler e escrever. Você precisa ter o fundamental, o mais importante que é saber pensar. Os desafios, né, que se apresentam perante isso. Né? Você tem uma geração que nasceu, né, dentro dessa nova lógica de fluxos intensos, né, e que a gente, o Boaventura tem uma frase maravilhosa que ele diz que isso tem possibilidades, mas o risco é que o capitalismo tomou a nossa concentração. Além de tomar a nossa concentração, a lógica capitalista está nos levando para um individualismo muito perigoso. Né? Você senta numa rede de mesa de um restaurante, tem 4 pessoas, cada um conectado com o mundo, você não sabe qual. O que acontece quando se pensa nesse aspecto do uso mesmo das tecnologias de forma exagerada, as pessoas estão trocando as relações presenciais pelas relações à distância? Para mim, eu vejo como essa, na verdade, é nada mais do que mais uma forma de lidar com essas tecnologias. É a forma da geração atual, desse momento histórico, das pessoas lidarem com essas tecnologias. Então, a questão maior é como nós podemos, enquanto coletivo, desvendar esses códigos, desvendar esses algoritmos e, de fato, utilizá-los em benefício do coletivo, em benefício de um pensamento coletivo, de uma produção coletiva. Então, você abre a perspectiva, né, de uma participação de realmente o sujeito social, o sujeito produtor do sentido, né, intervir nessa plataforma internacional. Você poderia estabelecer diálogos interessantes. O que nós precisamos é encontrar métodos, pedagogias, processos em que o uso dessa tecnologia não me distancie de quem está ao lado, nem me distancie dentro de casa e impossibilite a quem queira esse uso coletivo ou comunitário. Então, eu acho que aí a gente precisa utilizar esse potencial que a revolução tecnológica colocou na nossa mão e transformar tudo, né? Como podemos recuperar as melhores informações se a cada ano a humanidade produz 17 exabytes de informação original? Nós nos comunicamos mais. Nesse contexto, há mais democracia? Toda a informação que circula para o espectador é verdadeira? Bom, amigos, ainda há muita coisa a se discutir. Bom, gente, o que é legal nesse vídeo aí é o final, né? Essa exposição também de algumas fraturas, né? De alguns limites e de algumas contradições desse novo sistema socioeconômico, né? Eu acho que tudo depende da forma criativa como a gente usar as tecnologias. Eu acho que esses 2 vídeos, tem um terceiro aí, claro, vocês disponibilizam para os alunos, a critério de cada um, como é que vai trabalhar isso junto com sua turma. Mas eu acho que esses 2 vídeos são bem legais para a gente, na unidade 1, fazer essa contextualização. Aí a gente passa para a unidade 2, cybercultura, conceitos, características e configurações, também 10 horas destinadas a essa unidade 2. Então eu preciso entender a cybercultura como essa produção cultural no cyberespaço, no espaço virtual,
dos computadores que estão interligados. Dentro desse espaço virtual, identidades, sociabilidades, formas de organização e interação social acontecem. Então isso é o que a gente compreende por cybercultura. É a forma como nós, humanos, criamos um espaço que se torna social. E se torna social exatamente porque ali nos relacionamos com os outros. Criamos maneiras de relacionamento, afetividades são construídas, identidades, subjetividades. Então todo esse panorama de contato, de interação nesse espaço virtual é o que a gente pode chamar de cybercultura. Ou, resumidamente, o conjunto dos produtos culturais disponibilizados nessa rede e das formas de relação e interação social. Um outro ponto interessante para a gente discutir na unidade 2, socialização e produção cultural na cybercultura, as comunidades e redes virtuais, diz respeito sobretudo à questão interativa, a dinâmica interativa dentro dessa cybercultura. Se vocês perguntarem para mim, Gustavo, a interação sempre aconteceu? Claro. Se não houvesse interação, não existia o social. Agora, na dinâmica das redes, isso acontece de maneira muito mais acelerada. O que caracteriza uma rede virtual de relacionamento não é só o fato da gente estar se relacionando ali naquelas redes, mas a gente está se relacionando de uma maneira absolutamente específica e numa dinâmica jamais pensada. Você posta uma coisa, o cara no Twitter, o cara retuita, o cara comenta, daqui a pouco tem outra pessoa retuitando, tu não sabe onde é que vai parar a tua postagem inicial. E tu não sabe o quanto isso te afeta. Por isso que a gente falava lá no começo de cultura viral. Isso se torna um vírus, aquilo se espraia de uma maneira acelerada e você não tem mais controle sobre isso. Isso serve inclusive para a gente pensar a questão das identidades, como é que as identidades são construídas nas redes, de forma dinâmica, de forma acelerada, sem controle. O sujeito já não tem mais uma identidade que lhe pertence, tudo é público. Não se trata mais de pensar nas identidades como alguma coisa que tem um início e um fim em si mesmo, mas se trata de um processo. E como é um processo, não tem início e fim, não acaba nunca, vai sendo construído permanentemente. Então eu acho que é interessante a gente pensar socialização e produção cultural na cybercultura a partir desse aspecto colaborativo, né, das dinâmicas interativas das redes sociais, que são um grande exemplo, talvez hoje sejam um dos aspectos mais ilustrativos para a gente pensar como é que funciona o cyberespaço e pensar como é que as identidades e as formas de socialização ali dentro estão sendo construídas. E por fim, a questão da proatividade e etiquetas nas redes sociais. Como eu falei para vocês, existe hoje uma área de estudo nova, né, etiquetas. Como é que a gente pode hoje discutir de maneira ética a nossa participação nas redes sociais. Um dia desse aconteceu uma coisa muito estranha numa rede da minha família. Minha família, parte da minha mãe, criou uma rede, uma pessoa foi lá, postou uma coisa desagradável, uma brincadeira, mas era uma brincadeira desagradável, o outro se zangou, disse que não participava mais, disse para poupar os parentes daquele tipo de discussão. E aí eu comecei a perceber que mesmo numa rede que tem cunho familiar, quer dizer, as pessoas se conhecem, diria que já tem um certo conhecimento adquirido um conhecimento adquirido fora das redes, que foi construído fora das redes, quando elas ainda não existiam, mas as pessoas não conseguem não levar para a rede algumas coisas que poderiam gerar constrangimentos na rede. Significa dizer que às vezes as pessoas têm uma relação construída com o outro fora das redes, que não é a mesma relação que elas constroem nas redes. Para as redes elas levam outros elementos, elas levam outras estratégias. E essas estratégias que são construídas na rede, diferentemente daquela do espaço físico, às vezes podem constranger as pessoas. E por que constrange? Porque ninguém é só das redes ou é só do espaço físico, mas está com um pelar e outro cara. Então precisa ter um pouco de sensibilidade, amadurecer, no sentido de não confundir proatividade nas redes, porque também sem proatividade as redes não existem. Se vocês criam, por exemplo, um site
e vocês fomentam, estimulam a participação dos alunos nesse site, o site só funcionará se esses alunos forem proativos. Mas essa proatividade não pode ser confundida com um tipo de participação irresponsável, de alguém que posta toda hora coisas que não cumprem com os objetivos da rede, de alguém que posta alguma coisa que não diz respeito à dinâmica da própria rede, à sua gramática, né, aos objetivos básicos que fizeram com que essa rede passasse a existir. Então é preciso ter consciência disso. E aí, nesse sentido, o moderador da rede tem papel fundamental. Tem que ser uma pessoa dura, mas ao mesmo tempo uma pessoa que saiba combinar a dureza com maleabilidade. Quicar a pessoa que postou alguma coisa desagradável imediatamente, mas repreendê-lo, mostrar para ele que a rede não foi feita para aquele tipo de mensagem, que a rede tem que cumprir com o seu objetivo básico, enfim. Então o moderador tem um papel fundamental. Cada um de vocês, na qualidade de tutor, também de professor, né, tem que saber como criar uma rede e fazer a moderação dessa rede, estimulando as pessoas a participarem, mas estipulando também um conjunto de regras e de normas para a participação. É isso que a gente está aqui chamando de netiqueta. Na bibliografia, se eu não me engano, eu coloquei alguma coisa, um manual de netiqueta. É claro que os estudos ainda são muito incipientes, né? Eu não gosto muito dessa coisa de manual e tal, já existem alguns artigos sobre isso, então acho que eu coloquei um artigo, pode passar lá, e coloquei também um manual para que vocês possam, se quiserem, né, utilizar alguma coisa desse manual quando forem criados no ambiente, forem criados os ambientes virtuais de aprendizagem. Aí, o Apex, boas práticas nas redes sociais, está disponível no site, na internet. Tem esse artigo logo abaixo, da Ana Carolina Silva Biscalco e Marco Antônio de Almeida, Apropriações Sociais da Tecnologia, Ética e Netiqueta no Universo da Infocomunicação. Ok? Então assim a gente finaliza essa unidade 2. Há um vídeo que eu coloquei aí, pode colocar, Leila. Se for um vídeo muito longo, a gente assiste só um pedacinho dele que vocês podem utilizar com os alunos. Observem que eu coloquei 3 vídeos, se eu não estou enganado, 3 ou 4 vídeos para cada unidade. Vocês utilizem aqueles que vocês acharem mais coerentes, mais convenientes, mais adequados ao propósito da unidade. No entanto, eu fiz também uma seleção, coloquei 2 para a primeira unidade, 1 para a segunda e 1 para a terceira. Me parece razoável. Sigam se vocês assim acharem interessante. Então vamos ver esse videozinho curto, de 5 minutos, 5 minutinhos, a gente assiste ele todo. Que é essa área pode chamar a cibercultura de uma cultura da leitura e da escrita. E da leitura e da escrita de forma ampla, né?